Sabia que os seus olhos podem dizer sobre a sua saúde? A doutora Regina Selle está aqui conosco hoje para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu fiquei muito surpresa sobre esse tema que nós vamos abordar hoje. Então, através do olho, eu consigo saber como o meu corpo todo está? Isso é uma grande verdade. A principal função do olho é a nossa visão. Mas no exame oftalmológico é possível a gente detectar várias doenças clínicas que podem estar acontecendo com o paciente. A gente pode até enumerar diabetes, hipertensão, artrite reumatoide. Então, é muito importante que o paciente faça um exame de rotina oftalmológico, porque além de você estar melhorando a tua visão, você pode estar detectando outros problemas de saúde. Então, o exame de rotina é importante não só para a visão, ele é importante para o bom funcionamento do corpo como um todo. Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o paciente que está na clínica, nós vamos fazer o exame de óculos, a gente identifica que o paciente piorou da miopia. Isso, muitas vezes, dependendo da idade do paciente, pode levar um alerta do paciente, às vezes, estar com uma diabetes descontrolada. Então, a gente pede os exames e, muitas vezes, o paciente vem realmente com um quadro clínico da diabetes descontrolada e isso levou à alteração da graduação do óculos. E você consegue detectar tudo isso através de equipamentos? Equipamentos do exame oftalmológico em si. Então, por exemplo, paciente hipertenso, você muitas vezes no exame de fundo de olho você pode identificar alterações dos vasos da retina, que isso vai sugerir que o paciente muitas vezes nem está controlado da doença. Nós temos alguns exemplos, vamos colocar o primeiro deles, da alteração do olho, o que é que ela resulta no corpo. Então, o primeiro tópico é manchas brancas na córnea. O que isso pode significar? Isso é muito importante, principalmente para o público jovem, né, que é usuário de lente de contato. Eu sou. Então, é muito importante que a gente atente aos nossos sinais de alerta. O olho, quando ele tem alguma mancha na parte da córnea, do colorido, uma mancha branca, geralmente arredondada, olhos vermelhos, olhos sensíveis à luz, que a gente chama de fotofobia, não use a lente de contato. Procure o seu médico oftalmologista, porque essa manchinha pode significar uma infecção, uma contaminação da lente de contato no teu olho. E quanto mais rápido você faz o tratamento, maior a chance da gente tratar e resolver o problema. E o próprio olho indica o momento de não colocar a lente, Sim. né? Arde. Ele parece que rejeita a lente, então não force. A gente tem que sentir os sinais de alerta do nosso organismo. A gente tem que entender nosso corpo, não exagere, não vá além, né? Respeite o limite e busque ajuda. Fundamental, ajuda especializada. Hoje nós temos um acesso à medicina oftalmológica muito grande no nosso país, então não custa. Você sentiu mal, procura o seu médico oftalmologista. Com certeza. Próximo tópico, vamos colocar então uma outra mudança no olho, que é anel branco ao redor da íris. O que isso pode significar? Isso, no colorido, né, ao redor do colorido, que dá para ver pela própria foto, né, esse anelzinho branco, em pacientes idosos, que é o mais comum a gente ver, a gente chama de halo senil. Está relacionado à idade, é o envelhecimento da córnea, né? Mas só que em alguns casos você pode estar associado em pacientes mais jovens com alto índice de colesterol e triglicérides. Então, a gente orienta o paciente, olha, eu estou vendo uma mancha no senhor, essa mancha não vai trazer malefícios ao seu olho, mas eu sugiro que o senhor procure o seu médico cardiologista para fazer um check-up, ver como é que está o colesterol e se cuidar. Isso vai facilitar, prevenir doenças cardíacas, doenças de acidente vascular cerebral, né? Então, você não fecha o diagnóstico, você alerta o paciente e o encaminha para o especialista de acordo com a alteração que você percebe no olho. Exato. E na maior parte das vezes, tá correto? Muitas. A alteração realmente significa... A mudança no olho significa uma alteração no corpo. E muitas vezes a gente precede a doença clínica. Então, algumas alterações no fundo de olho, você identifica, orienta o paciente vai no médico e ele nem tem sintoma, por exemplo, de uma diabetes. Muito interessante, olha que bacana. Fique então esperto, é algo que eu não sabia. Eu achava que a gente ia no oftalmo só para checar como estava o olho, não como estava o corpo. A maioria das pessoas pensam assim, que a gente só pensa em visão. Sim. Mas o olho, ele nos traduz não só a questão da visão, quanto nossa parte clínica e também quanto os nossos sentimentos. Pelos olhos a gente consegue perceber se a gente gostou ou não gostou de uma pessoa. Com certeza, é a janela da alma. Não é? É verdade. Vamos colocar na tela mais uma alteração no olho, que são vasos sanguíneos danificados na retina.
O que isso pode significar? Aqui, no caso, a gente não conseguiria ver nessa fotografia os vasos da retina, porque a pupila tem que estar dilatada. Esses vasos da retina não são os vasos que estão na parte branca do olho. Ah, não é quando o olho está vermelhinho. Isso, não. O olho vermelho é um sinal de alerta em pacientes que podem desenvolver úlcera de córnea, que é aquela primeira foto. Nesse caso, você tem que estar com a pupila dilatada, o exame é o mapeamento de retina que o médico oftalmologista faz, e você identifica pelos vasos da retina várias doenças oftalmológicas e que geralmente têm alterações clínicas significativas. E nesse caso, o que poderia ser? Pode ser doenças cardiovasculares, Sim. Hipertensão, diabetes. Você pode ter pacientes que estão no início de um acidente vascular cerebral, porque o paciente está com alteração tão significativa dos vasos que você identifica e encaminha para o médico clínico. Então, isso é diferente do olho vermelho de uma pessoa cansada, por exemplo. Totalmente dormiu diferente. mal, ou então ar-condicionado, exposição. Nosso olho é exposto a muita coisa, Muito, né, no muito. dia a dia. E assim, o olho vermelho, a gente tem sintoma, na grande maioria das vezes, de cansaço visual, de coceira, do próprio olho vermelho. As alterações de retina que acontecem no fundo de olho, muitas vezes elas passam desapercebidas, não tem sintomatologia no início e, infelizmente, quando o paciente vai procurar o seu médico oftalmologista, já está em situações já graves. Então, por isso que a gente alerta a procurar o médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Entendi. E não importa a idade? Não importa a idade. Desde bebezinho a gente consegue fazer a avaliação de qual é o grau dessa criança, desse bebê, mesmo não alfabetizada. É possível fazer desde bebê até os últimos minutos. Então a visita deve ser anual? Anual no mínimo, desde que o paciente esteja com um quadro clínico controlado, uma vez ao ano. Se caso houver alguma necessidade, o próprio médico oftalmologista vai encurtar esse intervalo para poder manter aí a segurança da visão do paciente. Entendi. Vamos a mais uma alteração, então, que pode acontecer no olho do paciente e significar algum malefício para o corpo. Lacrimejamento involuntário. Ah, isso eu conheço algumas pessoas que sofrem. O que isso pode significar? Olha, tem várias doenças oftalmológicas que se levam ao lacrimejamento, né? Que é um outro sinal clínico. Pode ser desde o cansaço visual. Hoje a gente é exposto a muitas tecnologias, né? Tudo é visual, é tecnologia de smartphone, tablet, televisão, computadores. E isso leva a uma evaporação mais precoce da lágrima. E aí a necessidade de a gente piscar melhor. Hoje a gente pisca muito rápido. A nossa vida está muito moderna, né? Uma vida Sim. muito rápida. E até o ato de piscar, a gente não pisca mais um piscar completo que faça com que a lágrima preencha a película de proteção do olho. Então isso gera o olho cansaço, a evaporação da lágrima e o olho seco. Então o paciente começa a ter lacrimejamento, que é um reflexo do olho para poder melhorar a lubrificação ocular. Existem algumas doenças clínicas, né, paralisia do nervo, que faz com que o paciente tenha uma alteração do piscar e aí automaticamente o lacrimejamento, porque não há um bombeamento da lágrima para os canais lacrimais normais. Sim, o olho seco ele pode aparecer em qualquer idade, não pode? Qualquer idade. Eu, por exemplo, tenho um olho seco, acredito que por conta do uso da lente de contato com frequência, mas qualquer pessoa pode sofrer disso. O que chama atenção hoje são os jovens com a tecnologia, né? As mulheres em fase de climatério e menopausa, que você, pela condição hormonal da mulher, isso gera uma maior tendência ao olho seco em relação ao homem, né? E sem dúvida a agressividade do que a gente tem hoje, é poluição, ar-condicionado. O olho está exposto a muitas situações. Então, dependendo do sintoma do paciente, a gente até orienta piscar melhor, com mais frequência, mais lentamente os olhos e, em alguns casos, usar lubrificante para atenuar os sintomas. Até piscar, nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Que loucura, até piscar a gente tem piscado rápido. Presta atenção nas pessoas. Vou piscar nesse momento. Tem que piscar devagar, né? A gente não tem mais esse tempo. Pare para piscar, muito bom. E o colírio serve como uma ajuda nesses casos também, né? Um lubrificante, que é como se fosse uma lágrima. É uma lágrima artificial, ela é feita no laboratório para facilitar. Existem hoje várias marcas no mercado, desde as lágrimas mais simples até as lágrimas mais potentes, que são os pacientes que realmente têm a síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco é uma patologia autoimune, né? Que o paciente geralmente tem síndrome de Sjögren, que é uma doença oftalmológica e que acomete os olhos. É uma doença autoimune e o paciente aí precisa de um lubrificante mais potente. Vamos colocar então na tela mais um problema que aparece no olho que pode significar algo importante. A imagem desaparece. Como assim?
De repente eu não enxergo mais? São alguns flashes de apagão. Existem pacientes que têm o flash de apagão com escuridão mesmo e alguns que têm só um embaçamento visual, que são muito rápido. Isso acontece também por causa dessa vasoconstrição que o paciente enxaquecoso tem. Então, alguns colegas, alguns trabalhos científicos consideram como uma crise enxaquecosa, oftálmica, que está relacionada com o olho, porque o paciente tem o sintoma no olho. Ele acha que a doença é no olho, e não é, o paciente tem uma enxaqueca. Ele tem até a dor no fundo do olho, ele descreve bem detalhado o que acontece com ele. Então, o paciente, na verdade, ele tem que ser tratado dessa enxaqueca para ele não ter esse sintoma oftalmológico. Então, cuidando da enxaqueca, o olho volta ao normal. E melhora muito. O olho acaba sendo a consequência, então, de um outro problema. Isso acontece porque há uma vasoconstrição dos vasos cerebrais que vão gerar o processo do ataque da crise enxaquecosa e, em consequência disso, o paciente vai ter alteração oftalmológica também, porque o olho está numa proximidade muito grande com o cérebro, Sim, né? Nosso corpo é interligado, né? Os pacientes, inclusive, que têm essa crise enxaquecosa, eles percebem que vão ter sentindo o sintoma no olho. Doutor, hoje eu estou estranha, minha visão está ruim, eu estou perdendo o meu foco e eu estou sentindo dor no fundo do olho. E muitas vezes não é alteração de glaucoma, não é alteração de pressão, e sim uma crise enxaquecosa. Que loucura. Vamos para o próximo tópico. Visão turva. De repente, tudo ficou meio embaçado. Aqui é interessante porque, assim, são doenças crônicas, né? Quando o paciente está acometido por uma doença crônica na visão, a visão turva ela vai acontecendo lentamente, como no caso da catarata, e o paciente ele vai até se acostumando com essa visão embaçada e ele até acha que ele enxerga bem. Sim. Então, o paciente chega no consultório, a gente pede para ele ler as letras e ele não enxerga. Falo, não, doutora, mas eu enxergo, eu dirijo, eu faço tudo. Falo, bom, mas aqui o senhor não está conseguindo enxergar, né? Então, vamos dilatar para ver como é que está, se o senhor está com catarata, etc. E aí, a gente descobre que o paciente está com catarata. Quando opera, o paciente aí que o paciente entende, doutor, eu realmente não estava enxergando nada, né? O ruim virou normal, né? Enxergar mal era comum. Exato, eu tive uma paciente que foi bem simbólica nesse aspecto, que ela chegou na casa dela, depois que operou a catarata, e ela olhou a parede da cozinha. Foi muito engraçado. Ela falou, doutora, eu fiquei muito brava com a minha funcionária, porque eu não imaginei que o meu rejunte estava tão ruim. Começou a ver detalhes que antes não se via. Não via. E achava que era normal enxergar dessa forma, Exato. né? E o paciente com diabetes, em alguns casos, o paciente com descontrole da glicemia, né? Ele começa a perceber que a visão está turva. Então, ele consegue entender que a diabetes dele está fora do controle. Entendi. Então, ele percebendo pela visão, ele já melhora o controle clínico porque ele sabe que a diabetes descontrolou. Por isso que é importante visitar o médico todos os anos, para que você mantenha o que é o padrão, o que é o certo, como é o correto de enxergar. Se você demorar muitos anos, você perde um pouco isso e acha, de repente, que enxergar turvo tá tudo certo, né? E é muito importante, porque diante de um diagnóstico, é muito mais fácil você lidar com um diagnóstico simples do que uma doença grave. E muitas vezes essa doença grave você não consegue reverter e fazer com que o paciente tenha uma vida normal. Vamos para o último tópico. Olhos amarelos, uau! Fica assim mesmo? Amarelão? Isso chama icterícia, né? Então, quando o paciente tem hepatite, isso fica bem claro, né? Que a parte branca do olho fica amarelada. Então, quando isso acontece, o paciente, às vezes, chega no consultório achando que tem algum problema ocular. E não é. Geralmente, o paciente está aí com uma afecção, geralmente hepática, e principalmente a hepatite. Então, é importante que se faça a triagem no exame do clínico também. Maravilhoso, doutora Regina Selle, foi um prazer conhecê-la e descobrir como o nosso olho pode revelar coisas sobre o nosso corpo e a importância real de visitar com frequência um oftalmologista. Vou deixar aqui com o seu contato, então, o site é www.hcloe, então hcloe.com.br. Doutora Regina Selle, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Esclareceu as minhas dúvidas e acredito que as dúvidas de quem está em casa também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.